Senhor presidente, só aumentando aqui o som, pessoal do som. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em primeiro lugar, eu quero aqui, em nome do governo, traduzir para o plenário desta casa o sucesso que está sendo a visita de Sua Excelência, a Presidenta da República, Dilma Rousseff, ao país Estados Unidos. A Presidenta iniciou há um mês atrás uma agenda internacional que a cada visita que faz, como fizeram os chineses quando visitaram o Brasil, a viagem que a Presidenta fez ao México e agora aos Estados Unidos, são exemplos evidentes que evidenciam a grandiosidade e a importância da política externa do governo brasileiro e, principalmente, o protagonismo exercido pelo nosso país nas suas relações com o mundo, especialmente nos acordos que são firmados. O governo da China vai fazer investimentos pesados aqui no Brasil. Igualmente os acordos firmados com o México e agora a visita que fez nesse momento onde, juntamente com o presidente dos Estados Unidos, anunciam um conjunto de acordos, principalmente na área do meio ambiente, que cada vez mais coloca o Brasil no protagonismo da defesa do Projeto Nacional de Desenvolvimento Sustentável com preservação de nossas riquezas naturais e do meio ambiente. Essa agenda que está sendo feita é a nova agenda do Brasil. É a agenda que a oposição tem outra agenda, e é compreensível que ela tenha, mas o que nós não podemos ficar é no jogo rasteiro embaixo da oposição, que todo instante ficam encontrando argumentos para distanciar-se dessa agenda, que é a agenda do crescimento, que nós já vamos ter na economia brasileira. Quando a Presidenta disse nos Estados Unidos ontem, e eu acompanhei, e é importante dizer aqui, o que a Presidenta disse com relação ao delator, é que é evidente que cada delator pode falar o que quiser, mas não é razoável que as delações sirvam para fazer divulgações seletivas, como era só o que faltava. O candidato do PSDB vai para a imprensa e diz: a Dilma recebeu dinheiro da UTC, foi porque tinha operação na Petrobras, ele deu 8 milhões e 7 mil reais para a minha campanha, foi por boa vontade. Era só o que faltava. Esse tipo de argumento é colocado, que infelizmente ainda graça na mídia brasileira. O que nós queremos, senhores presidentes, senhores e senhores parlamentares, é que as coisas não sejam feitas seletivamente. Aliás, a revista Veja divulga o nome de 18 políticos e a imprensa só fica falando em 2 ministros. E os outros políticos que receberam foram contribuições legais e as do PT não foram contribuições legais. Esse tipo de apuração e esse tipo de conduta não é uma apuração e muito menos uma conduta republicana. Quando a oposição vem para a tribuna procurando adjetivar o comportamento da Presidenta Dilma, Vossas Excelências deveriam olhar para o passado de vocês. Vossas Excelências deveriam olhar para o governo de vocês, que durante 8 anos quebraram o Brasil e não só trouxeram desemprego, inflação e aumento da dívida pública. Vossas Excelências, que têm alguns compromissos com a democracia, com as civilizações modernas, deveriam hoje aqui nos ajudar a impedir essa que será o maior retrocesso nesta Câmara, que é a redução da maioridade penal. Está em jogo muita coisa nesse momento e nós precisamos, num momento como esse, nos unirmos para evitarmos qualquer retrocesso. Não se combate a violência juvenil colocando jovens nas prisões brasileiras ou em qualquer canto que seja. Não se combate a violência juvenil sem escola de tempo integral.
Todo mundo sabe que nós sabemos muito bem qual é a experiência do meu estado, o estado do Ceará. O lugar de jovem é na escola de tempo integral, é nas políticas de ressocialização socioeducativa, não é levar esses jovens para os porões das prisões, porque muitas das prisões são fábricas de produzirem, de construírem bandidos. Isso é o que nós queremos que vocês ajudem, porque, afinal de contas, no passado bem recente, nós tivemos compromisso com a democracia brasileira. Não dá, num momento como esse, vocês irem por tudo ou nada. Ou vocês não governam o Brasil em vários estados. O que vocês fizeram em Belo Horizonte, no Minas Gerais, o que fazem no Paraná, com os professores, com os estudantes, é como se esse Congresso não levasse em conta as experiências onde vossas excelências governam. Vocês quebraram São Paulo do ponto de vista hídrico. A maior crise hídrica no estado de São Paulo, faltando até água porque não foram capazes, com tal choque de gestão, administrar e fazer o planejamento da questão hídrica em São Paulo. O que nós queremos aqui, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é respeito. E respeito só tem quem respeita os outros, não pode ter esse desrespeito permanente aqui dentro. O que nós queremos aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é debater o país. Não é esse jogo rasteiro a qualquer custo, quanto pior melhor. Vamos discutir as ideias. O que é que vocês têm a oferecer ao Brasil do ponto de vista econômico? É só votar nos projetos aqui dentro, não oferece alternativa nenhuma. É importante fazermos esse debate. E eu estou absolutamente convencido que o Brasil está se reencontrando. As dificuldades da economia já serão superadas, porque o objetivo do ajuste foi fazer o equilíbrio para a retomada do crescimento do Brasil. E nós vamos fazer isso. Bater na tecla do quanto pior melhor é o discurso de muitos aqui, não é o discurso que interessa o Brasil. O Brasil interessa sim é discutir crescimento, é discutir o seu projeto nacional de desenvolvimento. Se vocês querem se tornar alternativa, não vamos apelar para o discurso rasteiro e baixo aqui dentro. Vamos respeitar aqui dentro o debate que possamos fazer sobre o mérito, sobre a divergência com o nosso governo, mas jamais com esse tipo de insinuação. A presidenta está tão bem que até o Barack Obama olha para ela e diz, como os empresários americanos dizem, o Brasil tem futuro, o Brasil tem crescimento, é um posto seguro para fazermos os investimentos. É isso que a presidenta está fazendo lá nos Estados Unidos. E nós vamos, senhor presidente, já retomar o crescimento da economia brasileira. Os reflexos das crises mundiais, como está acontecendo na Grécia, não chegarão nessa mesma velocidade aqui no Brasil, porque o governo está tomando as medidas, está tomando o rumo para que o Brasil volte a crescer e gerar os empregos. As mentiras não têm lugar na democracia. As mentiras não podem fazer da oposição o seu discurso de alternativa ao nosso projeto. Eu estou na liderança do governo nesse momento para dizer ao país, nós temos responsabilidade com os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Jamais, em nome de qualquer coisa, nós vamos romper o nosso legado e a nossa história. É por isso, senhor presidente, que é muito importante a democracia brasileira, nós avançarmos nela, sem retrocesso, sem projetos que aparentemente avançados, que dialogam com a sociedade, mas impõe profundas restrições aos direitos democráticos e aos direitos da sociedade brasileira. E o exemplo disso, e eu concluo, senhor presidente, é a questão da maioridade penal. Eu vou repetir, vamos nos unir, vamos convencer cada um aqui que o melhor caminho são as medidas para reformar o ECA e jamais querer que a solução seja botar esses jovens nas cadeias. Por isso, senhor presidente, em nome do governo, exigimos respeito e, sobretudo, de quem já governou o Brasil. Viva os jovens brasileiros, viva a União dos Estudantes Brasileiros. Muito obrigado.